hora certa. Pessoal, a live de hoje já tinha um tempo que eu estava com vontade de falar sobre a Dona Ivone, falar sobre o livro Recordações da Mediunidade. Um tempo atrás eu fiz uma live sobre esse livro até, e também sobre a Dona Ivone com a Milana, lá do perfil @euamolivroespírita. E foi uma live bem legal para quem quiser assistir depois, ela tá no YouTube, depois eu vou colocar o link aí para vocês nos stories. Uma live muito bacana, né, onde eu bati um papo com a Milana me convidou, na verdade, e a gente pôde conversar um pouquinho sobre a Dona Ivone e sobre esse livro em específico. E após essa live, eu senti a vontade de ler o livro de novo, com mais atenção, com mais cuidado, para poder fazer uma live, né, sobre ela. Já tem um tempo até, eu queria ter feito em dezembro, mas aí o tempo foi atropelado, né? E aí eu me programei, não vou fazer no mês de abril. E agora sim chegou o grande dia. E então assim, é um desafio enorme falar sobre ela, porque é uma obra muito importante para a doutrina espírita, para o movimento espírita. Então assim, acima de tudo, eu não vou conseguir falar tudo, né? Mas o que a gente conversar aqui hoje, eu espero que chegue para vocês como um grande incentivo para que vocês busquem a obra, busquem os livros, busquem todas as referências que vocês tiverem de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque realmente é uma obra riquíssima, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade, aí, para quem tiver interesse sempre, né? Pessoal, a Dona Ivone recebeu um nome do Chico, curioso até. O Chico chamava, né, denominava ela de heroína silenciosa. Olha só, heroína silenciosa. Eu acho que hoje, ao longo da live, ao longo do estudo, nós vamos tentar compreender um pouquinho por que o Chico chamava ela com esse nome, né, heroína silenciosa. E realmente foi uma heroína e que trabalhou aí incansavelmente pela doutrina, né, dedicou décadas e décadas da sua vida para nos presentear com obras tão importantes. E então assim, eu vou passar alguns dados biográficos dela rapidinho para vocês, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão pesquisar depois. E aí a gente entra no livro. O livro que nós vamos comentar hoje é o Recordações da Mediunidade. Foi escrito por ela com a orientação de Bezerra de Menezes. Então é um livro assim, pessoal, eu fiquei mais apaixonado do que eu já era pelo livro. Então vamos lá. A Dona Ivone, pessoal, nasceu em 24 de dezembro de 1900, lá na cidade de Rio das Flores, né? Antigamente tinha um outro nome, Santa Teresa de Valença, se eu não me engano, e aí depois passou a se tornar Rio das Flores. E desencarnou em 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro mesmo. E aí, pessoal, para a gente começar a falar dela, eu vou citar aqui a mediunidade dela era de uma grandeza tão peculiar, tão singular, né? Era uma mediunidade muito diversificada. Então vamos lá, eu vou citar aqui para vocês porque são muitas faculdades, só para a gente não esquecer. Primeira coisa, né? Médium psicógrafa, né? Então ela psicografava. Ela era também médium receitista homeopática, né? Então através dos mentores, dos orientadores, ela também tinha essa faculdade de receitas homeopáticas. Ela é médium psicofônica também, de materialização, de desobsessão, médium passista. Além, claro, né, nós vamos comentar aqui ao longo da live com relação ao desdobramento, né? Ela se desdobrava em viagens astrais com os mentores, né, com os espíritos que a acompanhavam durante esse processo. E ela dedicava também diariamente um trabalho específico, pessoal, direcionado de irradiação para tratar espíritos sofredores. Então ela foi muito... sabe aquela ideia que a gente tem mesmo de um trabalhador ali incansável, que dedicou mesmo décadas e décadas da sua vida em uma causa, que ela acreditava que é a causa da doutrina espírita. E aí, eu tô passando um pouquinho por cima, pessoal, da história, porque o livro já é a história dela, tá? Então, quando a gente entrar no livro, a gente vai entrar em maiores detalhes com relação à história dela. Então, só pra gente pontuar aqui,
A nossa amiga Silvia colocou aqui, médium dedicada, né? Ela realmente, pessoal, quando a gente pesquisa a história dela, quando a gente lê o Recordações da Mediunidade, a gente entende a entrega, né? E realmente é um exemplo para todos nós. Então, assim, só para pontuar aqui para vocês, os mentores que estavam mais presentes com ela durante a vida, primeiro Bezerra de Menezes, né? Que inclusive foi pai de Dona Ivone em outra vida, em outro momento. Então ela já tinha uma ligação anterior com ele. O espírito Charles, o Roberto Canalejas, além de também do Leon Tolstói, o Inácio Bittencourt Sampaio, o Camilo Castelo Branco, né, que inclusive é o autor de Memórias de um Suicida, e outros mentores também, outros espíritos que a acompanharam durante todo o processo, né? Ela não se casou e nem teve filhos, depois ela entendeu isso, né, esse fato, foi revelado para ela também que assim seria. Ela teve uma espécie de premonição, que aqui no livro conta também, é um dos últimos capítulos, muito interessante, quando ela tem uma espécie de sonho, uma espécie de visão, onde é trazido para ela essa informação de que ela não se casaria, que ela não teria filhos, né, para que ela se dedicasse então ao que ela veio se dedicar, no caso, a doutrina. Outro ponto também, ela foi costureira ao longo da vida, então ela teve uma vida simples e humilde aí desde a sua infância. Ao todo ela publicou então 20 livros, né, faz parte do acervo dela. E o mais conhecido de todos é o Memórias de um Suicida, né, que foi publicado efetivamente em 54 ou 56, se eu não me engano. 54 ou 56. Que é considerado, pessoal, para nós espíritas e também para grande parte também da crítica literária, crítica jornalística, enfim, um dos livros mais importantes do século XX. Então, olha só, um livro, né, com a teoria espírita, né, com as informações espíritas doutrinárias, é um dos livros mais importantes do século XX. O Chico falava, né, que Memórias de um Suicida é o livro mais importante dos últimos 50 anos, quando ele foi lançado, e dos próximos 50 anos. E até hoje é um livro muito importante, todos nós deveríamos estudá-lo, lê-lo. Ele é realmente indicado aí, não só para quem é espírita, mas para quem entende ou acredita na vida, na continuidade da vida após o desencarne, né? Após a morte. E fica aí, né, esse grande legado. Tanto, pessoal, se vocês pesquisarem o quanto essa obra é importante, vocês vão se surpreender. Além, claro, de quando vocês lerem, né, vocês vão ter essa noção aí, como todos que já leram conseguem obter. Memórias de um Suicida também, só aproveitando aqui o gancho, pessoal, é muito importante também porque é um grande alerta, né? É um livro que alerta como que acontece, né? Como que fica a situação de um suicida, né? Então é um livro muito importante que não vai ficar só dentro do movimento espírita, né? É um livro geral e global. Todos que, até pessoas de outras religiões ou até pessoas que não acreditam na doutrina, às vezes se lê aquilo lá, vai absorver alguma coisa muito importante e vai entender como um grande alerta, né? Do que é o suicídio, né? Quais as suas consequências, principalmente pro espírito que o comete, né? Pessoal, eu acho que a introdução aqui acho que eu acabo por aqui, aí a gente já entra no livro, porque o livro ela já vai colocando as situações que ela passou, né, durante a vida, desde o seu nascimento, e aí ela vai traçando aí todo o processo dela. A nossa amiga Carla, só deixa eu ler um comentário aqui que é importante, ainda sobre o Memórias de um Suicida, né? Como diz a minha professora do estudo sistematizado, Memórias de um Suicida salva a reencarnação. É um livro global, com certeza, né? Acervo Espírita é um livro belíssimo. E assim vai, né, pessoal? É muito importante. Então a gente, quando vocês puderem, né, tiverem oportunidade, façam uma leitura, porque realmente é de grande aprendizado para todos nós. Então, pessoal, entrando no livro
mesmo, de fato, no Recordações da Mediunidade. Se alguém tiver o livro aí, essa edição aqui, que é a última edição, ela foi editada pela FEB em 2017, que é a última versão. Quem tiver e quiser seguir comigo, eu vou apontar algumas páginas aqui, se alguém quiser acompanhar. Bom, pessoal, o Memórias de um Suicida, aliás, desculpe, Recordações da Mediunidade foi publicado em 68. Quer dizer, então, Dona Ivone já contava com 68 anos de idade na época. Ela nasceu em 1900, ela já estava com 67 para 68 anos. E ela já estava numa fase, assim, ela conta na introdução do livro, que é bem interessante, ela fala sobre a questão das forças mesmo, né? Ela já estava se sentindo ali um pouco, que as forças já lhe faltavam um pouco, né? Devido à dedicação de tantos anos e tantas décadas, né? E aí, primeira coisa também que é legal a gente lembrar, importante a gente lembrar, que o livro foi orientado pelo espírito de Bezerra de Menezes. Então, é uma obra também que foi acompanhada por Bezerra de Menezes e ela traz muitos traços doutrinários, muitas referências, pessoal, que é muito importante também. Tudo que ela vai falando, que ela vai abordando, ela vai trazendo referências da codificação espírita e também de outros livros importantes, né, complementares, que aí nós vamos comentando também ao longo da live. Um ponto aqui muito importante que eu reparei no livro, pessoal, que é importante a gente destacar, que o livro ele elucida muito o que é a mediunidade e como ela acontece, como ela se desenvolve. Claro que aqui é um caso particular, né, da médium Ivone, mas a gente lendo, a gente consegue abrir a nossa percepção com relação à mediunidade, né, o que ela pode servir de benefício ao próximo, como que a mediunidade pode ser colocada a serviço do próximo. Então é um livro também que chama atenção por isso, né, ele deixa a gente sempre em alerta, né, como que a mediunidade bem canalizada, bem direcionada, ela realmente cumpre a sua função, cumpre o seu papel, né? Que é, acima de tudo, consolar, que é, acima de tudo, também amparar todos os irmãos, né? Todos que estão ali próximos e que podem ser beneficiados, né? Pessoal, a introdução, deixa eu olhar aqui, eu selecionei um trechinho aqui da introdução para a gente comentar. Ela começa o livro aqui, pessoal, contando o quanto que ela demonstra, na verdade, já no início aqui da introdução, o quanto tudo que ela fosse fazer, que ela fosse, né, qualquer trabalho que seria desenvolvido, ela teria então o acompanhamento espiritual dos mentores, dos espíritos que estavam acompanhando ela, né? Então, ela sempre reforça isso. Não era uma médium, por exemplo, que tomaria direcionamentos, caminhos sem estar realmente com os mentores que a acompanham desde criança, né? Então é realmente uma noção importante para a gente ter aqui do quanto o médium ele é um trabalhador. Ele não trabalha sozinho, né? Ele tem a equipe espiritual que está junto com ele. Claro que tem as pessoas ali que estão em volta também, mas a equipe espiritual acompanha aquele médium, orienta ele, né, de uma forma positiva para que o trabalho seja bem realizado. Então, ela sempre pontua isso muito fortemente durante o livro, assim, durante as abordagens, né? Por exemplo, aqui, ela diz aqui logo no começo, como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo. Olha a visão que ela tinha da mediunidade, né? Sem antes observar realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Então, muita cautela, né? Ela tinha esse comportamento de ter muita cautela e sabia que seria um instrumento mesmo.
A orientação que ela recebeu, pessoal, ao escrever esse livro, ela já estava com 66 anos, né, quando ela escreve, porque a introdução é do ano de 66. A orientação que ela recebeu, olha só o que diz a orientação. Narrarás o que a ti mesma sucedeu como médium desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais, e escreverás sobre o influxo da inspiração. Então nós vamos também entender um pouquinho sobre isso, com relação à mediunidade dela, porque além dela psicografar, ela também era uma médium intuitiva, né? Ela também escrevia por inspiração. Então, esse livro aqui também, eu acredito que tenha sido também dessa forma, né? Ela, claro que as memórias, né, tudo que ela passou, as experiências, ela foi colocando, mas também ela foi, de certa forma, inspirada no momento que ela vai colocando, acrescentando também o conteúdo doutrinário. Ela vai fazendo várias relações, é muito interessante também nesse ponto. E aí ela classifica o livro, olha só a modéstia, né, a humildade que ela tinha. Ela disse aqui, né, que o livro é um pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Olha como que ela define o livro, né? Então, ela sempre foi lembrada, né? Eu vi algumas entrevistas, alguns depoimentos, pela humildade, né? Ela foi uma pessoa muito humilde, muito ali dedicada ao trabalho, muito simples. E isso fica claro também, assim, durante alguns apontamentos dela. Principalmente esse, né? Reconhecer um livro tão importante como um punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Então ela se coloca também a serviço, né? Coloca a experiência dela, né? Como médium e como espírita. Pessoal, deixa eu ver aqui só se... Ela vai dizer aqui também, só pra gente encerrar essa introdução e avançar um pouquinho, tá, pessoal? Ela vai dizer aqui, olha só, podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço, tal como hoje nos avaliamos. Consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo. Olha a defesa que ela faz, né? Do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma, para si mesma e para Deus. Porque sentimos que absolutamente nada teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentados pela proteção vigorosa da revelação celeste, denominada Espiritismo. Então olha só a consciência e a gratidão que ela tinha, né, muito consciente com relação à doutrina, né? E aí, para encerrar essa introdução, para a gente entrar na história mesmo de fato, ela diz aqui: é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no momento presente. Então olha só que depoimento, né? Testemunho do perdão. Então eu acredito que esse livro, pessoal, também tenha sido um exercício muito importante para ela. Porque agora nós vamos entrar na história de fato, né? Na história dela, que é muito interessante. Então esse livro, eu acredito que tenha sido uma forma dela compreender. Ela já tinha essa lucidez muito, muito viva, assim, muito clara. Mas esse livro também eu acredito que foi uma forma dela. Ela já estava com 66 anos. E já, assim, no momento que ela já estava diminuindo as atividades, o corpo já estava bastante desgastado mesmo pelas atividades. Então ela teve essa oportunidade de olhar para trás, relembrar as experiências e deixá-las todas costuradas com os argumentos doutrinários, né, que vai realmente pontuar cada situação. No primeiro capítulo, eu não vou citar muito dele, pessoal. Ela vai fazer um estudo, ela vai comentar um pouquinho sobre a letargia, sobre a catalepsia, que era uma faculdade que ela tinha.
né, que nós vamos falar aqui já logo em seguida. Então ela vai fazer um estudo, um pequeno estudo, analisando o que é, como que acontece, que jeito que acontece. Bezerra de Menezes também pontua algumas coisas com relação a esse assunto. Então é interessante de se ler para a gente entender de uma forma mais geral e completa. Tá bom? E aí no segundo capítulo, que aí a gente vai entrar já direto na história dela. O capítulo se chama Faculdade Nativa, lá na página 43. Para quem tiver o livro aí comigo e quiser seguir, nós vamos então... É isso, Faculdade Nativa, desculpa, página 23. Falei errado aí, página 23, tá? Então olha só. Aqui ela vai começar a falar sobre ela mesma, sobre a experiência dela de vida. Pessoal, aqui ela vai narrar o episódio dela, né, de quase morte, que é bem conhecido, mas eu imagino que quem não conheça a Dona Ivone talvez não saiba dessa história. Eu vou comentar aqui rapidinho, porque é bem interessante para a gente entender que logo no começo da encarnação dela já começou a acontecer fatos aí importantes que revelariam então o teor da mediunidade que ela veio, que ela trouxe, né? Então olha só, ela vai narrar aqui o seguinte: tendo vindo ao mundo na noite de 24 de dezembro, noite de Natal, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Então olha só, ela com 29 dias de vida, ela nasceu no dia 24 de dezembro, no dia 23 de janeiro, ela teve esse acesso de tosse, né, que sufocou, né, ela teve um acesso assim e foi dada como morta. E aí ela diz aqui: durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e malicenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. Olha só, imagina a situação, pessoal, que pânico que não foi essa situação, né? E aí ela conta, né, que foi aquela movimentação, a avó com a mãe, com as tias, enfim, né? E aí isso foi no período da manhã, e aí elas prepararam então para o velório, né? Colocaram a roupinha do velório, o caixãozinho e tudo. Mas a mãe dela, pessoal, a mãe dela não aceitou aquela situação, né? A mãe dela ficou ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Então a mãe dela realmente... O velório estava ali acontecendo, mas a mãe não aceitava. Aquilo estava muito... Era uma situação muito fora, né, do normal, muito fora do comum. Ela não aceitou, na verdade, né? E aí ela vai citar a mãe aqui. Ela conta, pessoal, com uma riqueza de detalhes, tá? A roupa, como é que foi, como é que ela foi colocada. A mãe dela não deixou que ela fosse colocada no caixãozinho. Ela foi colocada no berço, porque a mãe estava muito assustada com aquela situação. E aí ela estava no bercinho. E aí, aproximando-se a hora que... Olha só o que ela vai dizer quando estava aproximando-se a hora do enterro, né? Minha mãe, vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa. Fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostrou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Pessoal, eu vou ler a prece que a mãe dela fez, tá aqui citada. É muito bonita, tá? Rapidinho, porque eu acho que vale a pena. Olha só a súplica que a mãe da Dona Ivone fez, então, para Maria de Nazaré. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob o pecado dos homens, ouve o apelo da minha angústia e atendei-o, Senhora. Pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus, Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento,
por essa caridade que me fareis, eu vou lá entregar para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela, e a partir deste momento, ela é vossa. Eu vou lá entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Então, nesse momento, né, pessoal, a mãe dela se coloca ali em prantos e fazendo essa oração e pedindo, porque ela sentia que estava alguma coisa errada. Ela não acreditava que a menina estaria morta. Então ela faz esse pedido, né? E aí, pessoal, ela fala que ela ouviu essa história várias vezes durante a infância, durante, né, que a mãe comentava, as tias, enfim. E aí, então, pessoal, ela voltou, ela melhorou, né? Então, ela começou a tossir, né? Acho que tem um momento que ela fala aqui. Ela estava, pessoal, na verdade, no estado de catalepsia, né? Que é aquele estado de quase morte, que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Então, realmente, ela despertou desse estado de catalepsia. Então, olha só. Entre mentes, ao se retirar do aposento, onde se dera comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas por meio de um passe. Lembrando, pessoal, que a família dela era espírita, tá? Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-se do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. Né, pessoal? Então, aí ela conta, né? O crucifixo retornou ao oratório de minha avó e a casa funerária recebera de volta o caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que fosse direito. Fosse por mim provados como espírito revel que fora no passado. Olha só que bonita essa história. E aí, pessoal, a mãe dela, ao longo da vida, falava que ela era, né, de Maria de Nazaré mesmo, né? Então ela realmente entregou a vida da filha a Maria de Nazaré. E então ela retorna para que ela possa, então, vivenciar essa vida, nessa encarnação que foi tão importante. Pessoal, e aí, avançando um pouquinho aqui nessa história que eu acho interessante contar, porque muita gente ainda não conhece, né? O pessoal tá gostando aí, né? Então, olha só. E aí, vamos avançando um pouquinho, né? Ela... Aos 4 anos, olha só o que ela fala. Aos 4 anos eu já me comunicava com espíritos desencarnados, pela visão e pela audição. Isso mesmo. Via-os e falava com eles. Então ela desde criancinha, né? Eu lembrei muito daquela cena do filme do Divaldo, né? Que ele vê a avó, né? E a avó pede pra chamar a mãe. Eu lembrei muito dessa cena. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência. E me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender, de então, eram pessoas da família. Olha só, ela via os espíritos, escutava, não notava nada de diferente e achava que era alguém da família que estava ali próximo, né? E por isso, talvez, jamais me surpreendi com a presença deles. Então ela sempre viu, mas não sabia que se tratava de espíritos, né? E aí ela vai citar aqui os primeiros espíritos que ela teve a visão, que ela se recordava, né? Ela vai falar então primeiro do Charles, né? O espírito Charles, já conhecido do leitor, né? Pelas obras que ela já tinha publicado até então. Ela falava muitas vezes com ele, né? E também, além do Charles, pessoal, tinha um outro nome, que era o Roberto, que também
depois participou dos livros que ela publicou, tá bom? O Roberto Canalejas. Sendo um médico, ele foi um médico espanhol, tá? Que teria existido na Espanha no século XIX. E aí ela vai seguindo, né? Ela vai contando, ela vai passar então por um momento, pessoal. Olha só, a infância dela foi uma infância um pouquinho complicada. Deixa eu ver se é nesse momento aqui. Porque ela não se reconhecia no lar. Então ela olhava o pai, ela não reconhecia o pai como sendo o pai dela. Ela reconhecia o Charles como o pai. Então ela teve muita dificuldade, pessoal. Pensa, lá no começo do século XX, né? A educação era realizada de outra forma, né? Os filhos eram muito ali trazidos, né? As rédeas curtas mesmo, como se diz, né? Então ela não se reconhecia as pessoas, ela não sabia quem eram aquelas pessoas, ela não reconhecia a casa, ela se lembrava, pessoal, ela tinha as recordações das vidas anteriores, principalmente da vida anterior. Então ela vivia num estado de tristeza, ela tinha dificuldade mesmo, porque ela se lembrava com muita saudade, com muita tristeza. É como se, imagine vocês, se a gente pegasse uma criança de um país, levasse para um outro país e deixasse lá. Era como se aquela criança tivesse a lembrança dos outros familiares, da casa onde ela morava, das roupas que ela tinha. Então, realmente ela passou por essa situação. E ela vai descrever isso muito bem aqui no livro. Ela vai assim com uma riqueza de detalhes. A casa, a escada que tinha na casa, a roupa, o pai, as pessoas, quem estava próximo, que ela não reconhecia mais naquele círculo que ela estava. Então ela sofreu muito com isso. Lá na página 28, para quem tiver o livro aí, ela vai dizer o seguinte aqui, ainda sobre, né, a experiência da mediunidade. Ela vai dizer aqui: foi somente aos 8 anos que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial, a que chamamos morte aparente, ao qual, no entanto, sempre espontâneo. Dos 16 em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além por meio da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Pessoal, então aqui a gente começa a ter a ideia, né, desde muito cedo, desde muito nova, ela passava por esse fenômeno, por esse estado de catalepsia, né? Ela chama aqui morte aparente, né? Desprendimento parcial. Então ela era levada pelos mentores, pelos espíritos que estavam acompanhando ela, para que ela visse as situações. Ela até lembrava-se das situações das vidas passadas dela. Se encontrava com as pessoas que também a acompanhavam. Além, claro, de ter sido levada também para lugares, para situações onde ela depois, na hora que ela retornasse, ela iria descrever, né? Ela iria realmente, através da lembrança, ela ia, e através dessa supervisão espiritual que ela fala aqui, ela ia então escrevendo. Tantas obras foram concebidas dessa maneira. Então, durante o sono, os mentores levavam ela nesses lugares, mostravam para ela aquelas situações e ela retornava, né? E no estado de vigília, acordada, ela escreveria, claro que com a supervisão da espiritualidade, né? Deixa eu ver aqui, tem um outro trecho que eu tinha selecionado para a gente comentar. Ela diz aqui também, que eu acho interessante para a gente lembrar, que com 8 anos, né, repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos, né, recebi por ele quadros parabólicos descritos com a mesma técnica para usar para
usada para a literatura mediúnica. Ela recebeu aos 8 anos, pessoal, olha só que interessante, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Então olha só, pessoal, então realmente ela veio já com essa tarefa. Então com 8 anos ela já foi alertada, ela já foi avisada de que ela teria que se dedicar, né? E que a vida dela seria de muitas provações, de muitas dificuldades. E de fato foi, ela era de uma família muito humilde, o pai dela era um comerciante e eles tiveram várias crises, muitas dificuldades, porque eles ajudavam muitas pessoas. A casa dela recebia as pessoas, deixava as pessoas dormir, dava refeição para as pessoas. O pai dela, com esse pequeno comércio, ele faliu várias vezes porque ele perdoava as dívidas de quem comprava dele. Então essa história assim, então ela fala também, ela comenta em algum momento que esse comportamento da família dela, né, ajudou ela a entender a necessidade do próximo, né, do outro que estava ali próximo, com fome, com alguma dificuldade. Então a família, apesar de muito humilde, de pobre, ela conseguia auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas. E isso ficou muito marcado para ela e ajudou ela ao longo da vida, né, a ela ter essa percepção de que realmente é necessário a gente fazer algo pelo outro, né? A título de curiosidade também, que é legal a gente falar também, pessoal, que ela, lá na página 32, tá? Para quem tiver com o livro aí, quiser dar uma olhadinha, ela leu o primeiro livro espírita já com 8 anos. Olha só, uma criança de 8 anos, né? Bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade de 8 anos li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia correntemente pela citada época. Certamente não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, né? O assunto principal de que se tratava, a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de um personagem, calou-me profundamente no coração, e eu o compreendi perfeitamente. Este livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazo, em Barcelona, na Espanha. E aí ela cita, né, que essa leitura marcou muito ela, né, de alguém que morre e continua a viver. Então isso marcou muito ela. E aí, pessoal, ela vai então, logo nesse comecinho aqui, ela diz, né, que foi assim que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência, que sempre me impeliram para o espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar, olha só, dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Pessoal, para quem quiser, eu acho que é uma dica e tanto, para quem quiser saber mais sobre esse passado que ela fala aqui, dessas vidas passadas, é só ler a coleção, a trilogia, né? Nas Voragens do Pecado, que é o primeiro. O segundo é o Cavaleiro de Lumières. E o terceiro é o Drama da Bretanha. Pessoal, nesses 3 livros ela cita 3 encarnações em momentos diferentes, onde a gente vai entender por que ela se lembrava da sua vida passada e por que ela veio com a mediunidade, né? Ela veio como uma forma de expiação mesmo, igual ela fala aqui. Ela passou por todas aquelas situações ali que vocês têm que ler esses livros, vocês vão gostar bastante. São leituras assim que realmente ela detalha, né? Desde lá do século XVI, na noite de São Bartolomeu, até ali o século XVIII para XIX.
E aí, pessoal, ela relata 3 encarnações, né? Acho que o livro cada livro é uma encarnação. E aí, quando termina o último livro, que é O Drama da Bretanha, é a última encarnação dela. E aí, depois disso, ela reencarna como Dona Ivone mesmo, né? A própria. E aí, para quem tiver interesse de entender melhor o que ela passou, né? Essa caminhada dela, né? Os erros que ela cometeu ao longo das últimas encarnações para culminar na encarnação dela como Dona Ivone, como médium espírita, com toda essa bagagem, com toda essa situação, com toda com toda essa constituição que ela veio e viveu, vai entender melhor por que ela fala disso, né? Por que ela fala reencarnação expiatória como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então dá pra gente entender melhor por que ela fala. Pessoal, é só procurar o livro Nas Voragens do Pecado, e aí vocês conseguem os outros 2, tá? Nas Voragens do Pecado é o primeiro livro. O segundo é O Cavaleiro de Numiers, e o terceiro, O Drama da Bretanha. Tá? Então aqui tá bem detalhado. Vocês vão gostar. Aproveita agora nesse momento de quarentena. Quem puder ler, quem puder... isso mesmo. Obrigado, viu? Fê Silva colocou pra nós aí. E aí, pessoal, vale a pena porque a gente vai entender realmente mais a fundo por que ela tinha essa tristeza, né? Esse saudosismo, os erros, ela veio com essa situação para ser resolvida. A Serva Espírita comentou que infelizmente temos pouquíssimos livros escritos por ela. Gostaria de que houvesse mais. Pois é, se a gente pensar em quantidade, né, foram poucos livros. Mas eu estava vendo uma entrevista eu anotei o nome dela aqui em algum lugar, pessoal. Da Sandra Ventura, que é especialista na vida e na obra da Dona Ivone, que ela faz um comentário que eu achei muito interessante. Ela fala que apesar de ter sido uma produção pequena, mas uma produção com o mesmo peso, com a mesma importância das outras, né? Principalmente a do Chico. O Chico foi uma produção muito extensa, né? E muito importante para todos nós. A Dona Ivone tem o mesmo peso dele, porque se a gente for estudar as obras, a gente vai ver o quanto de conteúdo doutrinário que está ali, o quanto ela realmente se colocou a serviço, se doou, né, na verdade, para que a mediunidade pudesse cumprir o seu papel, ela pudesse vivenciar essa experiência reencarnatória como uma expiação que ela já tinha até a consciência que era, né? Então, eu acredito muito nisso também que a Sandra fala. A Sandra Ventura, tá? Eu não queria esquecer o nome dela. E ela comenta isso, eu acho interessante, porque se a gente for analisar, é o mesmo peso mesmo. Memória de um Suicida, né? A gente já tem uma noção. E todos os outros também que vieram depois, né, pessoal? A gente sabe que foram obras muito importantes. Pessoal, vamos avançar aí um pouquinho pra gente... No capítulo seguinte, que se chama Reminiscências das Vidas Passadas, ela começa falando o seguinte... que muitas pessoas procuravam ela. Eu achei até engraçado, assim, de certa forma, porque a gente vê isso até hoje, né? Muitas pessoas procuravam ela, assim, porque os livros estavam sendo publicados e aí ela, de certa forma, estava sendo lembrada, estava sendo reconhecida. E aí, apesar dela não gostar muito desse assédio e tudo, né? Mas, de alguma forma, ela estava tendo destaque pelos livros que estavam saindo. E as pessoas entravam em contato com ela, pessoal, por carta, ou até pessoalmente mesmo, querendo informações sobre as vidas passadas delas, entendeu? Por exemplo, se eu visse ela na rua, em algum lugar, eu chegaria para ela e perguntasse: Dona Ivone, mas a senhora me conta o que eu fui na minha vida passada, por que acontece isso? As pessoas perguntavam muito isso para ela. E eu achei interessante ela usar esse fato para até desenvolver esse capítulo, né? Reminiscências de vidas passadas. Por que ela se lembrava das coisas
das vidas passadas? Por que a gente não se lembra? E ela se lembrava de tudo, com detalhes, com riqueza de detalhes. Ela se achava, pessoal, uma pessoa estranha na família, porque ela não reconhecia a família. Ela se sentia muito sozinha. Ela falava, não, mas como? O meu pai é o Charles, né? Que era o espírito que ela via, o mentor. E então ela reconhecia ele como pai. O Roberto Canaleiras, ela se lembrava também que era alguém que ela... E os outros não. Então ela realmente... Nesse capítulo ela vai se dedicar então a esse estudo, né? Olha só o que ela fala aqui. Quando as pessoas, né, sobre o fato das pessoas pedirem informações para ela sobre as vidas passadas. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos espíritos que organizaram os códigos do espiritismo. Se, como ficou dito, a lei de criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido. Olha a ponderação que ela faz, né? Nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é que de vez em quando surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas. E aí mais um pouquinho abaixo ela fala, de outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é. Uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam ignoram os fatos espíritas. Sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata e por isso não participam ao outrem o que com elas se passa. Então acaba não sabendo por quê, né, o que é aquilo, por justamente não ter conhecimento dos fatos espíritas. Então olha a ponderação que ela faz aqui, né? Então assim, ela também, pessoal, ela foi orientada a compreender sobre o fato dela se recordar. Por que ela se recordava? A maioria das pessoas não se recordam. E aí ela faz essa ponderação. Várias pessoas se recordam e são pessoas até idôneas, né? A maioria das pessoas até pode ter alguma reminiscência aqui e ali, mas não sabe do que se trata. Passa por algumas situações, passa por experiências dolorosas e não sabe do que se trata. Ela tinha consciência. Então ela tinha consciência. A Marlene está perguntando aqui qual a necessidade de lembrarmos outras encarnações. Eu acho que no caso da Dona Ivone foi utilizado isso para que viesse a obra, para que ela desenvolvesse a mediunidade, para que ela exercesse. Agora, em outros casos, depende, né? Depende de cada situação, depende de cada intuito, de cada um. Não dá para a gente dar uma resposta direta. Numa situação geral, numa visão geral, pessoal, a gente não se recorda. E é possível a gente ter alguma revelação, alguma informação pode vir até nós, mas com o intuito de nos ajudar, de nos auxiliar. Por exemplo, uma pessoa está passando por uma enfermidade. Imagine vocês, uma pessoa jovem, uma pessoa que não tem vícios, que cuida da sua saúde, enfim. E aí ela cai em uma enfermidade, assim, de uma hora para outra, sem nenhum motivo, que a gente fala assim, a pessoa fazia isso, a pessoa fazia aquilo, a pessoa fumava, a pessoa bebia. Não. E aí a pessoa tem uma enfermidade e ela desencarna. E aí, pessoal, pode ter a situação, às vezes, né, dependendo de cada situação, da pessoa ter esse esclarecimento. Por que a pessoa
teve aquela enfermidade. Às vezes ela não vai se recordar, mas pode ser que venha essa informação. E aí, pessoal, quando vem essa informação, geralmente ela é autorizada pela espiritualidade para beneficiar, para ajudar aquela pessoa. Não vai vir informação para poder prejudicar, para poder deixar aquela pessoa mais para baixo. Ou então, por exemplo, deixa eu contar um caso para vocês rapidinho aqui. Às vezes a pessoa desencarna e depois a família toma conhecimento do que aconteceu. E aí é uma coisa que vem revelada, mas não porque houve a lembrança, mas porque pôde ser revelado o que aconteceu lá atrás, em outro momento, em outra vida. Então, assim, cada caso é um caso, e aí eu acredito muito, estudando o livro, lendo os textos, né, as entrevistas de quem leu, de quem estudou os livros da Dona Ivone, eu vejo muito com relação... Ela veio com a missão da mediunidade, isso aí é uma coisa que eu acho que é incontestável para todos nós, e veio como ela lembrar de tudo é uma forma de expiação também. Ela fala disso, ela tinha consciência, era uma expiação, e aí ela lembrava, e aquilo ali doía muito nela, doía muito no íntimo dela. Ela sofreu, por isso que ela fala, né, que sofreu muitas dificuldades ao longo da sua vida. Eu não encontrei nem aqui no livro, pessoal, os detalhes dessas dificuldades. A gente imagina assim, porque ela se dedicou à mediunidade, ao espiritismo e tudo, a gente sabe, isso é muito louvável, mas assim, aquela situação no dia a dia ali, eu ainda não consegui encontrar. Pode ser que tenha algum outro livro, né? Tem vários livros aí sobre a vida dela, pode ser que apareça mais diretamente, ela sofreu tal situação, né? Tirando essa parte das lembranças e com relação à família, né? E aí a gente vai tentando entender por que... E nesse capítulo aqui ela vai fazer um estudo sobre isso. Por que uns lembram, por que outros não lembram. Enfim, ela vai tentar entender isso melhor, né? E eu acho que isso até, com certeza, ajudou ela muito a entender a própria situação. Eu separei aqui rapidinho para vocês, para a gente comentar, antes da live encerrar, um comentário, uma observação que Bezerra de Menezes faz sobre a loucura. Olha só, o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que observou que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura, que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas. Olha só. Por isso que a gente pode também atribuir a expiação, né? Mas são, né, que nada mais são do que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando o remorso no presente, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado. Olha só, pessoal. Enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. Então, ele cita esse exemplo aqui para a gente entender que muitos casos muitos casos acontecem por esse fato que ele aborda aqui, né? Que é ele chama de excitação dos estados da consciência, né? E aí muitas lembranças, muitas informações que aí às vezes a pessoa não vai saber identificar, mas são reminiscências aí, são lembranças de outras vidas, de outras situações que já aconteceram e que pode então se passar por suposta loucura, no caso, né? Como ele comenta aqui. Eu achei interessante esse comentário. E aí, pessoal, ela vai analisar a situação aqui.
O que é mais interessante nesse capítulo, para a gente avançar um pouquinho mais, é que Dona Ivone vai analisar essa situação das reminiscências, das lembranças, por que um lembra, por que o outro não lembra, e ela vai citar algumas referências bibliográficas muito importantes, principalmente Leon Denis. Tá bom? Pessoal, a live vai encerrar. Já deu 1 hora. Dentro de alguns segundos eu vou pedir para vocês retornarem para a gente continuar então o estudo do Recordações da Mediunidade. Tá bom? Tô aguardando vocês.